Então, pessoal, boa tarde a todos, certo? Damos aqui início a mais um colóquio do programa de pós-graduação em Engenharia Física da nossa universidade, Ruralinda, né? Universidade Federal Rural de Pernambuco, certo? E hoje é uma satisfação para nós termos aqui a professora Melissa Maldonado, certo? Melissa, eu vou fazer a apresentação dela, é bacharel em Física pela Universidade do Atlântico, na Colômbia, possui mestrado em Física pela Universidade Federal do ABC e doutorado em Física pela Universidade Federal de Pernambuco, com um período sanduíche, certo? Na Université Claude Bernard, em Lyon 1, na França. Ela fez também um pós-doutorado aqui na UFPE e outro na França, em Lyon também. E recentemente ingressou como professora, certo? Da universidade, né, na Pontifícia Universidade Católica do Chile, na PUC-Chile. Hoje nos dá a satisfação de ouvi-la falar sobre ótica não linear em materiais bidimensionais, certo? Então, Melissa, sinta-se à vontade, a palavra é toda sua. Obrigada, Landa, pelo convite. Oi, pessoal, boa tarde. Hoje eu vou apresentar um tema de pesquisa que foi desenvolvido totalmente no Brasil durante meu último pós-doutorado na Universidade Federal de Pernambuco, em colaboração com o professor Anderson Gomes. Então, primeiramente, eu queria apresentar para vocês a Faculdade de Física aqui na PUC de Chile, né? Eu vim para a PUC em março desse ano, e a Faculdade de Física, ela é uma das melhores de Latinoamérica, e ele está composto pelo Instituto de Física, do qual eu faço parte, o Centro CIEM, que é um centro para investigação de materiais e materiais avançados. Também está constituído pelo Instituto de Astrofísica, ele tem 2 observatórios, o Observatório C e o Observatório Foster, que fica no Cerro San Cristóbal, no centro da cidade, que é mais para divulgação. E um centro de astroengenharia, que é um centro que tem uma forte colaboração entre astrofísica e engenharia, e ele também tem seu próprio programa de mestrado, doutorado e bacharelado. Então, essas aqui são algumas imagens da faculdade, essa aqui é a entrada do campus, o Observatório Foster. Sim? Ivan, pode falar. Eu acho que é a sua apresentação. Mary, coloca a tela cheia, que a gente não está conseguindo ver os slides. Não? Mas parece que estava a tela cheia. Peraí, vou apresentar de novo. E agora? Dá para ver? Sim, coloca F5, por favor. Está em tela cheia. Tu tem tela dupla? Será que está... Não. Aparece como? Aparece o como PowerPoint, mas não está, não tem F5. E agora? Ainda continua. Agora avançou a apresentação, mas a tela não está cheia. Compartilhar a tela inteira, Melissa. Tela inteira, exato. Aqui dou tela inteira, seleciono o PowerPoint e depois aqui dou o F5. Não sei porque vocês não conseguem ver de tela cheia. Deixa eu ver isso aqui. Avança sim, então. Tá certo. Ok. E o Instituto de Física, em particular, ele tem programa de mestrado em Física experimental, Física Teórica e Física Médica.
y as áreas de pesquisa, elas están centradas en física médica, física de altas energías, física de plasma, física matemática, física da matéria condensada e óptica quântica. E eu convido você, bom, estão abertas agora, do dia 25 de novembro, a inscrição para os programas de pós-graduação para o próximo ano. E eu queria convidar vocês que ingressaram no site do Instituto, porque eles têm vários eventos que eles transmitem online. E eles fazem tradução simultânea e vocês conseguem acessar as palestras em espanhol e em inglês. Eles têm vários programas, tem física para as tardes de inverno, eles são uns mini cursos que eles fazem durante o inverno, e o Instituto de Astrofísica tem o programa de física para as tardes de verão, onde eles dão pequenas palestras sobre astrofísica, é um evento divulgativo para todo mundo, né? E eles também fazem a transmissão via YouTube. Bom, e para quem não conhece Santiago, ela fica no sul do continente, é um país bem comprido e bem estreito, e eles têm a mais variadas, os climas mais variados, né? É uma cidade, Santiago é uma cidade muito linda, muito bonita e que tem muita coisa para conhecer. Uma cidade também que é muito atrativa para brasileiros que vêm disfrutar as férias aqui. E bom, e aqui já vou começar a minha apresentação. Esse slide aqui, ele apresenta meus interesses de pesquisa. Então, eu tenho 3 interesses de pesquisas. Um deles está na parte de técnica para a caracterização de materiais ópticos não lineares. E ali tem diversas técnicas, como a varredura C, que eu vou explicar hoje. A técnica de scattering hiper-Rayleigh, também geração de segundo harmônico, o efeito fotoacústico não linear, e esse aqui é o setup de Chave-Kerr, para medir dinâmicas temporais dessas respostas não lineares. E também alguns setups que eles utilizam óptica adaptativa para fazer a caracterização não linear dos materiais. Melissa, não está passando o slide. Não está passando. Vou... Eu acho que é internet, sabe? Ah. Porque... eu acho que agora dá. Agora vocês estão vendo, né? Sim. Ok. Uma segunda linha de pesquisa em que estou interessada é a linha de nanomateriais. E aí eu já trabalhei, né, com diversos materiais líquidos, sólidos, e também já trabalhei com moléculas, e dentro desse grande área estou interessada em síntese e fabricação de materiais usando síntese verde, né, que é usando os recursos do bioma, já seja parte de plantas ou resíduos da natureza para fabricar nanopartículas metálicas com diferentes propriedades ópticas. E uma última linha de investigação é a parte de láseres aleatórios, né? Onde sabemos que nos lasers convencionais é preciso ter 2 espelhos para fazer a retroalimentação do feixe incidente, e no random laser as mesmas nanopartículas servem como espalhadores e fazem a retroalimentação óptica dentro do material. Bom, e como eu já tinha falado antes, o trabalho que eu vou apresentar hoje, ela tem uma forte colaboração com diferentes grupos de investigação. Um deles é a equipe do Richard Baya na Força Aérea dos Estados Unidos. Eles foram
o equipe encarregado da fabricação dessas amostras. No grupo do Lab Photon, da UFPE, foram feitas todas as medidas não lineares, todas as técnicas de caracterização e análise de dados. E com a equipe do professor Cristiano Matos, foram realizadas aquelas análises de estrutura de bandas para os materiais que a gente estudou. E também o financiamento da FACEP, que foi fundamental para desenvolver a pesquisa. Aqui aparece o Lab Photon, né, o grupo, que dirigido pelo professor Anderson Gomes, e aquelas pessoas que estão aqui em círculo em vermelho são as pessoas. Não conseguimos ver. Continua parado. Acho que eu vou trocar a rede e me conecto de novo. Seria bom. Eu acho que quando tu compartilhou, tu não compartilhou a tua tela inteira, não. Quando tu compartilha a tua tela inteira, tu não seleciona o PowerPoint, ele vai ver toda a tua tela, né? Deixa eu ver aqui. Exatamente. Mas ela disse que está com problema na internet. Pode ser isso. Mas aqui diz... tá. Tela inteira. Permitido. Vamos ver se agora vai dar. Agora foi. Agora foi. E aí conseguimos... Agora vai? F5, né? Agora. Mas saiu já. Pronto, aí. Pronto. Sim. Sim, agora sim. Ok, perfeito. Obrigada. Bom, e aqui em vermelho aparecem as pessoas que colaboraram nesse trabalho, né? O professor Richard Baya, o professor Cristiano Mato, do McGraphene, o Manuel Leonardo, que na época era estudante de doutorado, e esse aqui é o grupo do Lab Photon e os colaboradores internacionais e nacionais. Então, esse aqui é o roteiro da apresentação. Eu vou falar um pouquinho da óptica não linear, dos materiais bidimensionais, uma introdução bem breve. O método de síntese desses materiais, que foi a esfoliação redox, e a caracterização óptica não linear no regime de femtosegundo. Então, na óptica não linear, esses efeitos se manifestam quando feixes suficientemente intensos interatuam com um material. Então, essa resposta não linear, ela pode ser descrita a resposta de polarização do material, ela pode ser descrita dessa forma aqui, né? Como uma série de potências do campo elétrico, onde Q1 ela é a suscetibilidade de primeira ordem, é a suscetibilidade linear do material, e Q2 e Q3 são as suscetibilidades de segunda e terceira ordem e representam as não linearidades de altas ordens do material. Uma outra forma de escrever essa resposta do material é como se fosse uma contribuição de uma polarização linear, mais uma polarização não linear. E aqui eu mostro uma tabela onde aparecem as polarizações de primeira, segunda ou terceira ordem, e alguns processos não lineares associados a essas suscetibilidades de altas ordens. Então, por exemplo, aqui quando temos suscetibilidades de segunda ordem, podemos ter processos de geração de segundo harmônico, suma de frequência ou diferença de frequência. E quando a gente tem processos de terceira ordem, podemos ter, por exemplo, geração de terceiro harmônico e mistura de quatro ondas, entre outros processos não lineares. E aqui, essa é uma imagem que eu gosto muito, porque aqui no meio aparece como a óptica não linear, aparece os efeitos de segunda ordem, né? Aparecem alguns aqui como retificação óptica, diferença de frequência, e aqui no exterior algumas aplicações. Então, por exemplo, aqui tem a geração de segundo harmônico, que ela pode ser utilizada como geração de fontes ultravioletas e geração de terahertz, e é muito aplicada em bala eletrônica. E tem os efeitos de terceira ordem,
que no que eu vou me focar hoje, onde aparecem efeitos de absorção saturável, variação do índice de refração, absorção de 2 fótons, mistura de 4 ondas, geração de terceiro harmônico e uma grande variedade de aplicações en láseres ultra rápidos, moduladores ópticos, processamento de sinais, imaginamento, entre outros. E aqui os altos ordens que eles podem ser aplicados em autociência e toda óptica não linear que é aplicada na óptica quântica. Então, quando falamos de materiais centrosimétricos, as suscetibilidades de ordem par, elas são zero. Aí, se trocamos até terceira ordem, essa série da polarização, podemos escrever a dependência com a intensidade do índice de refração, que ele vai ser o índice de refração linear mais o índice de refração não linear pela intensidade. E esse índice de refração não linear, ele vai ser proporcional à parte real de Q3. Agora, a do coeficiente de absorção não linear, dependente da intensidade, vai ter essa forma, e ele vai ser proporcional à parte imaginária de Q3. E o efeito no qual estamos interessados hoje é o efeito que é chamado de lente induzida ou efeito Kerr óptico, que é um processo óptico não linear que se dá por uma mudança no índice de refração do material quando ele é sometido a uma radiação eletromagnética intensa. Então, ele é chamado de efeito de lente induzida, já que quando a gente passa um feixe gaussiano através do material, esse material ele vai se comportar como uma lente. Quando temos índice de refração coeficientes de refração não linear positivos, a amostra ela se comporta como uma lente convergente, focalizando a luz que passa através do material. E esse efeito é chamado de autofocalização. Quando esse índice de refração não linear ele é negativo, a amostra ela se comporta como uma lente divergente, ocasionando esse efeito aqui chamado de autodesfocalização, é decir, o feixe começa a divergir. E uma das técnicas mais utilizadas para fazer a caracterização óptica não linear de materiais é a técnica chamada de varredura C, ou como seu nome em inglês, C-scan. Então, é uma técnica bastante simples, é bem rápida de montar e ela é bem precisa. Mas a vantagem mais grande dessa técnica é que podemos medir simultaneamente o coeficiente de absorção não linear e o coeficiente de refração não linear. Então, temos aqui o setup experimental, onde uma fonte de radiação laser ela é focalizada, né, por uma lente, e a amostra ela faz um varrido aqui no eixo C, né? Ele se traslada aqui ao redor do foco do feixe. E o feixe, que é totalmente transmitido pela amostra, ele passa através de um fotodetector e aqui conseguimos medir a absorção não linear do material. Esse setup também é chamado de fenda aberta. Agora, a luz transmitida também pelo material, ela agora vai passar por uma íris. Quando a gente coloca uma íris, a gente consegue medir a refração não linear do material. E esse setup aqui é chamado de fenda fechada. Então, o mais importante aqui é que a gente consegue colocar as duas configurações simultaneamente. Então, podemos medir índice de refração não linear e índice de absorção não linear. E aqui aparecem as traças para o C-scan de fenda fechada. Então, quando o índice de refração ele é positivo, vamos ter um vale seguido de um pico. E quando o índice de refração é negativo, vamos a ter um pico seguido de um vale. E essa aqui é a equação característica com que a gente faz o fit dos dados experimentais. É uma equação que já está bem definida e onde essa delta phi aqui é a variação do fase do campo, né, quando passa através do material. E ele é proporcional ao índice de refração não linear. Então, esquematicamente, funciona assim. Quando temos um material com um índice de refração positivo e a amostra está antes do foco, o feixe ele se abre, né, diverge.
E a gente vê isso na curva de transmitância como uma diminuição, uma queda na transmitância. Quando a amostra está no foco, o feixe se mantém inalterado. Então, a gente não vê nada aqui na transmitância. E quando o feixe está após o foco, ele focaliza toda a luz. E o que a gente vai observar vai ser um aumento na transmitância. E assim como se faz essa curva aqui. No CSCAN de fenda aberta, a gente consegue medir a absorção não linear. E essas aqui são as curvas características, né? Quando esse índice de absorção não linear é positivo, a gente vê um mínimo aqui no zero, né? Que seria no foco do feixe. E aqui a gente estaria vendo a absorção de 2 fótons. Quando esse coeficiente ele é negativo, a gente observa um máximo na curva de transmitância. E aqui teremos saturação da absorção não linear. Aqui em vermelho aparece essa curva, a fórmula para fazer o fit dos dados, onde essa transmitância vai ser proporcional a esse coeficiente de absorção não linear. Bom, agora vou falar desses materiais bidimensionais que a gente estudou. Então, os materiais bidimensionais, eles começaram a surgir como uma revolução na ciência dos materiais em 2004, com o descobrimento do grafeno. No nosso caso, vamos a estudar materiais conhecidos como TMDs, que são dicalcogenetos de metais de transição, cuja estrutura ela está constituída como MX2. Então, um M é um metal de transição, né? Aparece aqui, e ele está sanduichado por 2 átomos de calcogenatos. E aqui na tabela periódica, em azul, aparecem os possíveis metais de transição que podem ser combinados com os calcogenetos para produzir diferentes materiais. Então, o mais legal é que, dependendo da coordenação do metal e da sequência de apilhamento, vamos a ter diferentes propriedades ópticas de transportes no material. Então, aqui na seguinte, e outra das propriedades importantes desses materiais é que quando eles estão na forma bulk, eles têm um gap indireto. E na medida que a gente começa a reduzir o número de camadas do material, a gente passa de um gap indireto para um gap direto no ponto K na primeira zona de Brillouin. Outra propriedade assim, bem legal desses materiais é que, dependendo da forma como você combine eles, você pode ter materiais semicondutores, semimetálicos, supercondutores, metálicos, enfim. Aqui nessa tabelinha aparece, por exemplo, se você combina o silicônio com o telúrio, você pode ter um material semicondutor. Mas se você combina o platino com o telúrio, você pode ter materiais supercondutores. Então, dependendo da forma como você misture eles e da forma como eles se distribuem dentro do material, a gente vai ter diferentes propriedades. E aqui nessa figura apresentamos como os gaps dos diferentes materiais bidimensionais que conhecemos até agora. Temos o grafeno com um gap 0, o fósforo preto com um gap entre 0,3 e 2 electronvolts, os TMDs que tem um gap bem maior, que vai de 1 até 3 electronvolts, e boronitride hexagonal, que tem um gap bem grande, que é aproximadamente 6 electronvolts. E esses materiais, eles já têm uma grande variedade de aplicações. Essa aqui é uma foto de um review, né? Aparecem que ele já tem aplicações em dispositivos eletrônicos, já que, por exemplo, uma monocomada de disulfeto de molibdeno, ele já tem mobilidade incluso mais alta que o grafeno. Tem aplicações em biosensoriamento, em dispositivos fotônicos, em energia, em sensoriamento. E também tem como alguns prospectos de aplicações na parte de energia, porque são materiais muito com uma espessura atômica, então podem fazer dispositivos flexíveis, esticáveis, enfim. E a técnica que se utilizou para sintetizar esses materiais é a técnica de pressão redox. Então, essa aqui é, a grosso modo, que eu não sou
da parte de fabricação, né? Então, a grosso modo, essa aqui é a técnica de foliação redonda. Então, a gente tem um material bulk e aí a gente coloca um agente oxidante. E o que queremos é a formação de MOPs, que são precursores oxidometálicos, que vão começar a criar-se no material. No segundo passo, a gente coloca um agente redutor na solução. E o que queremos é que ocorra um ensamble de polioxometalatos. Então, esses polioxometalatos são como uns agregados que eles se grudam nas bordas do material. E no terceiro passo, ocorre uma absorção e, consequentemente, uma delaminação do material. Então, esses polioxometalatos eles vão se grudar aqui nas bordas do material e vão fazer com que fiquem camadas, monocamadas do material disperso no líquido. A foliação redonda é um tipo de síntese químico e vamos obter materiais coloidales. Esses materiais são suspensos em acetonitrilo. E aqui aparece os artigos onde aparece bem mais detalhado a forma de síntese desses materiais aqui. Os materiais que eu vou apresentar são esses aqui, o MOS2, né, do disulfeto de molibdeno, o disulfeto de tungstênio, que são semicondutores, e eles são os mais reportados na literatura. E o disulfeto de nióbio, que tem um caráter metálico, e o telureto de zircônio, que tem um caráter semimetálico. Foi um desafio fazer análise desses dados, desses materiais aqui, porque não tinha muita coisa reportada na literatura. Então, os artigos publicados com estes materiais foram bastante desafiantes desde o ponto de vista das propriedades ópticas do material. Então, aqui estão as publicações com esses artigos, né? Tem uma publicação do disulfeto de nióbio, do disulfeto de molibdeno e do telureto de zircônio. E aqui aparece a caracterização óptica linear. Aqui temos o espectro de extinção, né? Como se fosse o espectro de absorção. Temos em azul o MOS2, que ele tem um caráter semicondutor. Podemos aqui ver dois bandas características na região de 600 a 700 nanômetros. Em vermelho, o disulfeto de tungstênio também tem um caráter semicondutor, por isso a gente consegue ver aqui uma pequena banda entre 600 e 700, bem característica destes materiais, e em verde e em roxo aparece o nióbio e o zircônio, que eles têm um caráter metálico e semimetálico, por isso não aparece nenhuma banda no espectro de absorção. Na tabelinha temos a espessura promédio desses materiais. Podemos ver aqui 2,5 nanômetros, 2,8, 1,36, 1,54. O que nos permite evidenciar que temos poucas camadas no material. E eles possuem uma grande área, né? São materiais muito fininhos com uma área bem grande. E aqui do lado direito temos a espectroscopia Raman desses materiais. Para o MOS2, com seus dois pontos picos bem característicos, temos aqui para o nióbio, né? O espectro Raman da forma bulk e do material esfoliado, onde esse pico que aparece aqui, o A1G, aparece bem mais pronunciado quando o material é esfoliado. E aqui, por último, temos o espectro Raman do telureto de zircônio, onde aparece o espectro Raman da forma bulk, que aparece com vários picos aqui, e em azul o espectro das amostras já esfoliadas, onde podemos evidenciar um corrimento para a direita do espectro Raman. Bom, como já tinha falado aqui, o MS2 e o WS2 eles foram os mais reportados na literatura. E aí, a técnica de CSCAN, ela foi feita utilizando um laser titânio safira, operando a 800 nanômetros, com uma taxa de repetição de 1 kHz e 100 femtosegundos. Então, a primeira coisa que a gente fez foi estudar o solvente em que essas amostras estavam dispersas.
E a gente fez, para a fenda fechada, ela apresenta um vale seguido de um pico. Então, o índice de refração no linear tinha um efeito autofocalizador. E quando a gente fez a variação com intensidade, a gente observou que esse índice de refração era constante. Portanto, podemos concluir que o terceiro ordem é o mecanismo dominante no coeficiente de refração não linear. E encontramos o valor do N2, que é um valor compatível com o que já existia na literatura. A absorção não linear não foi observado para o solvente. Agora, para o WS2, também observamos um efeito autofocalizador, né? Temos um vale seguido de um pico, e também ao fazer a variação da transmitância versus intensidade, observamos que era constante. Portanto, também o terceiro ordem de não linearidade é um mecanismo dominante nesse material. No entanto, para o MOS2, quando fizemos o ajuste dos dados experimentais em azul, a curva vermelha ela não conseguia ajustar bem os dados experimentais. Então, ao fazer a variação da transmitância versus a intensidade, ele já não dava mais constante, dava uma linha reta. Portanto, tínhamos altos ordens de não linearidade envolvidos aqui no coeficiente de refração não linear. E quando começamos a fazer o feed desses dados experimentais, quando colocávamos sua contribuição do N2, ele não fitava bem os dados, mas quando levávamos em conta terceiro e quinto ordem de não linearidade, esses feeds seguiam muito bem os dados experimentais. Então, publicamos a evidência por primeira vez de quintos ordens de não linearidade nesse material semicondutor. E aqui, eu coloquei essas figuras aqui com um zoom aqui no foco do feixe. Então, para baixas intensidades, se vê bem simétrico esse ponto aqui. Mas quando a gente começava a incrementar a intensidade, a gente começava a ver aqui um pequeno quebre que ele é evidente quando temos altos ordens altos ordens de não linearidades envolvidos no material. E conseguimos calcular o coeficiente de refração não linear de terceiro e quinto ordem para o MOS2. Para o telureto de zircônio, o comportamento foi bem similar. E ele também tem um coeficiente de refração não linear constante. E esse coeficiente ele foi da mesma ordem de magnitude do MOS2 e do WS2. Em todos estes materiais, a gente não conseguiu observar a absorção de 2 fótons ou saturação da absorção não linear. Então, em colaboração com o equipo da Mackenzie, eles decidiram fazer o diagrama de banda do material, pelo menos deste aqui do telureto de zircônio. E eles colocaram aqui para nós as possíveis transições por absorção de um fóton, que é essa a setinha roxa contínua, né? E a setinha tracejada para possíveis transições ou possíveis absorção de 2 fotões dentro do material. E podemos evidenciar aqui que não é possível que ocorra nenhuma transição de um fóton nem de 2 fótons no material. E por isso que a gente não consegue observar absorção não linear neste material aqui. Outra coisa que se evidenciou é que a energia com a que a gente, do fóton com que a gente está excitando o material está bem por debaixo do gap do telureto de zircônio. E por isso que a gente não consegue observar a absorção de 2 fotones nesse material. Agora, para o NBC2, conseguimos observar um efeito muito interessante. Para baixas intensidades, a gente tem um efeito defocalizador.
Mas quando a gente começa a incrementar um pouquinho a intensidade, conseguimos ver uma troca de sinal do índice de absorção de refração não linear. E aí, quando fazemos a variação de intensidade, para intensidades muito pequenas, conseguimos ver uma variação de negativo para positivo e para frequências a partir de 50 gigawatts, vamos a ver uma estabilização desse índice de refração não linear. E então conseguimos calcular um valor de N2 nessa região aqui, e ele é constante. Mas essa transição de autodesfocalização para focalização é um efeito que é muito desejado na hora de fazer aplicações destes materiais. E diferente do que tínhamos observado para os outros materiais, o NBC2 ele apresentou absorção não linear e também apresentou fenômenos muito interessantes, porque para baixas intensidades ele tem a forma de absorção de dois fótons. Mas quando a gente começava a incrementar a intensidade, começamos a ver aqui umas pequenas variações no foco do material. Então, ele está absorvendo dois fótons e depois de uma certa intensidade, ele começa a reverter essa absorção e a amostra começa a saturar. E para isso, para saber quais eram os fenômenos que estavam envolvidos, decidimos fazer diferentes fitting envolvendo diferentes fenômenos, como por exemplo, saturação da absorção de um fóton, saturação de um fóton e absorção de dois fótons, e começamos a misturar fenômenos para ver qual fitava melhor os dados experimentais. E conseguimos que, como a mistura que conseguia fitar os dados experimentais, tínhamos absorção de um fóton, saturação da absorção de dois fótons e espalhamento não linear. Então, essa equação aqui foi a que utilizamos para fazer o fit dos dados experimentais. E como tínhamos espalhamento não linear envolvido, decidimos fazer a medida de espalhamento versus intensidade. E observamos que a partir de 60 gigawatts o espalhamento deixava de ser linear e tínhamos contribuição de espalhamento não linear no material. Então, sí era importante e tínhamos que ter em conta esse fator na hora de fazer o análisis dos dados. E aqui aparecem diferentes modelos quando temos curva de absorção não linear, sempre aparecem diferentes modelos, modelo hiperbólico, modelo homogêneo e modelo inhomogêneo. E esse aqui foi o que foi utilizado para fitar os dados experimentais, que tem essa forma aqui, essa relação entre intensidade e intensidade de saturação. Y esos fueron los parámetros encontrados aquí. Y observamos entonces que para una intensidad de saturación de 52 gigawatts, todos estos fenómenos comenzaban a aparecer. Entonces, él tiene absorción de dos fótons y cuando llega a esa intensidad de 52 gigawatts, un material comienza a saturar. Y también, a partir de más o menos esa intensidad, la muestra también comienza a espalhar no linearmente. E, novamente, o grupo da Mackenzie, eles fizeram a estrutura de banda eletrônica para esse material aqui. Então, desse lado aqui, temos a estrutura de banda das monocamadas do material. E aqui, em azul, eles colocaram as possíveis transições, né, por um fóton, e com preto as possíveis transições devido à absorção de dois fotões. E aqui eles também fizeram para a forma bulk e colocaram essas transições para um fóton azul e para dois fótons em preto. Então, podemos observar que essas setinhas, elas calçam bem entre a banda de condução e a banda de valência, onde vemos, então, que essas transições por um fóton e por dois fótons são bem prováveis. O que explica os resultados observados experimentalmente. Então, eu vou concluir essa parte aqui, né? Estudamos o comportamento das propriedades ópticas não lineares a 800 nanômetros com pulsos de femtosegundos de 4 materiais, né?
o semiconductor MOS2 y WS2 y o telureto de circonio con carácter metálico y o NBC2 también con carácter metálico, que fueron preparados pela técnica de exfoliación redox. Y os resultados experimentais, eles são suportados por os cálculos teóricos de DFT. O terceiro ordem de suscetibilidade ele foi caracterizado e o índice de refração não linear e de absorção não linear foi medido como função da intensidade. Foi mostrado que o NBC2 ele apresenta uma mudança no índice de refração de negativo para positivo como função da intensidade do laser, e essa absorção não linear ela foi medida mostrando saturação da absorção de 2 fotones a partir de 52 gigawatts por centímetro quadrado, e o espalhamento não linear foi observado para intensidades muito altas. Também estudamos a resposta para o MOS2 e conseguimos observar que o coeficiente de refração não linear é devido a processos de terceiro e quinto ordem. E para o WS2 e o telureto de circônio, ambos eles apresentaram um índice de refração não linear positivo e a absorção não linear não foi detectada nestes materiais. Então, queria agradecer a vocês pela atenção. Muito bem, excelente apresentação, Melissa, parabéns. Pessoal, alguma pergunta? Eu tenho uma pergunta. Boa tarde, professora. Boa tarde. Professora, eu queria saber, assim, é uma pergunta bem geral, mas esse fenômeno de mudar, né, com o aumento da intensidade de índice de refração negativo para positivo ou vice-versa, ele é comum nos materiais ou é um evento, assim, raro para alguns tipos específicos? Ele não é muito comum, assim, é um efeito bem desejado, porque isso aqui ele é aplicado pelo menos para fazer switch ópticos, né? Para você conseguir ligar ou desligar correntes de luz, né? Então, ele é um efeito muito desejado, mas não é um efeito muito comum de encontrar nos materiais. Entendi. Obrigada, professora. De nada. Cleison? Boa tarde, pessoal, tudo bem? Parabéns, professora, pela palestra. Eu fiquei com uma dúvida quando você apresentou lá nos seus dados que a variação da transmitância ela é linear. Eu não entendi o porquê. Em qual? Acho que nos slides anteriores. Essa aí. Nesse aqui? Ah, Não, ok. o próximo. Esse? Não, o próximo slide. Esse aí. Esse Não, aqui? anterior. Esse aí, na figura D. Por que acontece isso? Ah, porque não, esse aqui é o índice de refração variando a intensidade, ele é constante, então ele se mantém. Então, independente da intensidade que você aplicar, você vai encontrar sempre o mesmo índice de refração não linear. Certo. Obrigado, professor. Aproveitando, isso é comum, Melissa, esse tipo de material? Assim, sim, é comum que o índice de refração ele seja constante. É muito interessante quando você encontra altos ordens de não linearidades. Por exemplo, quando você tem terceiro e quinto ordem, esses materiais eles respondem a baixas intensidades. Então, você pode citar com intensidades bem baixinhas e o material vai responder muito bem. E ele é utilizado para fazer aplicações, pelo menos, de propagação de sólidos no material. Muito interessante, muito interessante. Porque isso é muito próximo de certa forma, das propriedades espintrônicas. Sim. Aquela variação de fase que você vê na derivada de uma lorentziana, por exemplo, é um negócio que é muito parecido. Né? Até a função mesmo da lorentziana ela é parecida com
eu ainda não procurei muito a fundo, né, esse tipo nos materiais 2D, mas eu já percebi que existe aí essa variação de fase tem uma relação muito próxima, né, com o ângulo Hall de spin, certo? Sim, na verdade es que él, así, las propiedades tanto ópticas como magnéticas de esos materiales son bien interesantes. Tem varios estudos onde quando você aplica um pequeno campo elétrico, você consegue mudar esse espectro de bandas aqui. Então, você pode acessar a níveis que anteriormente não conseguia acessar. E outra coisa que estão fazendo é aplicando pequenos campos elétricos. Então, quando você aplica pequenos campos elétricos, você pode fazer uma dinâmica já não a nível de banda de condução e de banda de valência, sino a nível de spins, né? Spin para cima, spin para baixo, dentro da mesma banda. Então, são transições de spin dentro da mesma banda. Então, tem efeitos muito interessantes nesses materiais que ainda não têm sido estudados experimentalmente. Muito interessante, muito interessante. Pessoal, alguma pergunta mais? Comentários? Se não temos, vamos abrir aí os seus o microfone, bater palma aqui para a professora Melissa. Parabéns, né, pelo colóquio, pela posição aí na PUC, certo? Certamente, muito em breve, vamos lhe encher o saco, vai ficar gravado, né, a palavra que eu vou dizer aqui, lhe encher o saco para você fazer outro colóquio aqui para a gente. Obrigada, pessoal, pelo convite. Na verdade, que fizemos muitos estudos de óptica não linear nesses materiais. Isso aqui é uma pequena parte da pesquisa. Também fizemos, na ordem de nanosegundos, fizemos um experimento com fotoacústica e também fizemos láseres aleatórios com esse material. Então, tem bastante coisa para apresentar ainda. Ótimo. Gleison, sinta-se à vontade. Uma dúvida, professora. Você falou sobre o programa de vocês aí. É só nível mestrado ou doutorado também? Tem mestrado e tem doutorado. Doutorado também. Doutorado em física médica, em física, em astrofísica, então fica à vontade. Certo, certo. Obrigado. Então, Melissa, muito obrigado mais uma vez. Tudo de bom. Pessoal, nós nos vemos na próxima segunda-feira. Então, mais uma vez, Melissa, muito obrigado por ter aceito o convite, por ter dado esse excelente colóquio, essa excelente palestra aqui para nós. Obrigada a vocês pelo convite. Até breve. Tchau, tchau. Tchau.